E aí, torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que assistem. Vamos que vamos. É segundona aí, né, velho? Segundona, pra mim já é segundona à noite já. E falando de futebol mais uma vez pra vocês. Começando aí com o Internacional, que é um candidato aí a título, segundo muitos aí, que é um time forte no Campeonato Brasileiro. Ele está com o desejo de contratar o William Arão, ex-Flamengo, né, cara? Segundo a informação do jornalista Lucas Colar, né? Aí que o William Arão realmente é um dos principais alvos do Internacional para a sequência da temporada, né? E a diretoria tem observado a situação do Arão e espera avançar nas conversas em breve, tá? Lembrando que o Inter está nos momento de altos e baixos, desde o começo do Brasileiro, busca alguns reforços, né? E aí um dos preferidos é o William Arão, né? Então vamos aguardar se vai evoluir essa conversa ou não. O William Arão no Inter, tá? E a CNN Brasil traz aqui uma reportagem dizendo que o Flamengo faz o melhor início de Brasileirão da sua história. Eita, nós, né, cara? Depois de 6 rodadas, o Flamengo lidera aí a Série A na maneira isolada. São 14 pontos de possíveis 18. 77,8% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo já foi definido lá pelo Boto, Felipe Luiz, falaram que o foco era o Brasileirão, entre todos os campeonatos que estão disputando, todos são importantes, o Flamengo quer todos, mas se for para escolher entre um e outro, ficou bem claro que era o Brasileirão. E aí surgiram críticas, até porque na Libertadores contra o Central Córdoba, o qual o Flamengo perdeu, houve aí poupando alguns jogadores, né? E a torcida criticou demais o Flamengo ter poupado naquele jogo, dizendo que o Flamengo foi negligente, o Flamengo foi de salto alto e acabou perdendo em casa para o Central Córdoba, o que deu uma embolada aí na sequência da Libertadores, de repente colocando até em risco uma classificação para a próxima fase, o que seria, cara, absurdo o Flamengo não classificar, né? Mas, de novo, tem 3 jogos ainda, eu acho que o Flamengo chega, faz 9 pontos nesses 3 últimos jogos, tá? Ainda mais agora, depois desse jogo que fez contra o Corinthians aí, tá todo mundo falando, todo mundo empolgado, né? O Corinthians levou um couro do Flamengo de 4-0, com autoridade, Flamengo jogando muito nesse jogo, muito elogiado aí, jogador Pedro voltando, fazendo gol de pênalti, jogando bem, né? Driblando o Pedro, né? Lembrando que ele teve uma lesão muito séria, então o Pedro muito bem, a Arrascaeta fazendo gol, golaço, o Cebolinha fazendo golaço, então o Flamengo jogou muito bem esse jogo, não deixou o Corinthians jogar, né? Meio que humilhou o Corinthians, poderia ter feito até mais, né? Até mais, tá? E essa goleada aí, cara, levou a Globo, que transmitiu o jogo, a registrar a maior audiência de 2025 no Brasileirão. O que é normal, né? Porque Flamengo e Corinthians têm as 2 maiores torcidas do Brasil. E aí, as 2 maiores torcidas também têm os 2 maiores secadores do Brasil. Tem muito secador, tanto pro Flamengo quanto secador pro Corinthians. Eu sequei o Corinthians, é claro, né? Eu prefiro secar o Corinthians. Eu sei que tem muito palmeirense que não secou ninguém. Fala que não secou ninguém, mas alguém tem que ter secado, não é possível. Eu duvido que palmeirense de verdade mesmo vai secar o Flamengo nesse jogo, tá? Vai secar o Corinthians, é claro, que o grande rival histórico do Palmeiras é o Corinthians. Quer queira ou não, é o Corinthians. É o corintiano que a gente convive diariamente, é o corintiano que tem tudo quanto é lugar também, entendeu? É o corintiano que a gente sempre zoou. É sempre o Corinthians, né? Aí tem o Flamengo, que é o rival do Palmeiras hoje, a nível nacional, né? Mas entre os dois eu duvido que o palmeirense de verdade mesmo secou, é os corintianos. Queria tirar sarro no Corinthians, mesmo sabendo que o Flamengo tá aí brigando com o Palmeiras, pau a pau aí no primeiro lugar do Brasileiro, eu tenho certeza que secou o Corinthians, cara, não tenho dúvida, eu sequei o Corinthians. E aí, cara, com tanta gente secando assim, é uma torcida gigante, o resto da torcida tudo secando um ao outro, com certeza ia dar uma audiência gigantesca, com certeza na Globo, não tenho dúvida nenhuma, né? As 2 maiores torcidas do Brasil, com o resto todo mundo secando, ou um ou outro, né? São as 2 mais odiados também, essa que é a verdade, né? Tem muita gente
que não gosta do Flamengo, tem muita gente que não gosta do Corinthians. Então todo mundo secando ou um ou outro, então é muito grande a audiência, tá? Por isso a Globo adora passar esse tipo de jogo aí de Flamengo e Corinthians, tá? E o Corinthians deu um estresse lá, né? Repudiou o tratamento dado à torcida do jogo contra o Flamengo no Maracanã. O fato é que a fiel torcida, a torcida organizada, entrou só no segundo tempo. Isso gerou crítica, gerou protesto da galera aí. O Corinthians soltou uma nota, né? Dizendo que repudia e lamenta o atraso na liberação da fiel torcida, que estava indo para o estádio do Maracanã acompanhar a partida. Mesmo cumprindo todas as exigências e os horários previamente acordados com os órgãos responsáveis pela logística e segurança, os ônibus que transportavam os torcedores corintianos só conseguiram acessar o estádio no final do primeiro tempo da partida, impedindo que pudessem apoiar desde o início. Chegaram lá, já estava 3-0. Já imagina, velho, você sai lá de longe, lá de São Paulo, pega o busão, né, fazendo festa e tal. Mas se o jogo chega lá, não entra no estádio. Aí quando entra, já tá 3-0 pro seu time adversário. Dá vontade de voltar embora. Eu vou voltar embora, vira as costas e vai embora. Não quero entrar, não. Porra, velho. Que loucura, né? E aí o Corinthians, né, soltou essa nota, falou que exige respeito aos seus torcedores em qualquer praça esportiva onde atue, e da mesma forma como exige as autoridades da redondeza da Neoquímica, respeite os torcidas visitantes. O clube está em contato com as autoridades competentes para formalizar o ocorrido e cobrar providências a fim de assegurar que as situações como essa não se repitam. Esse é o repúdio da torcida não, do Clube Corinthians, né? Do Clube do Corinthians, o time, pelo tratamento dado à sua torcida, né? Os caras chegaram, tá 3-0 já, que merda. Eu ia embora, não quero assistir mais não, eu ficava lá fora. Sacanagem. Vamos que vamos. E o Craque Neto, o Craque Neto que é personagem, né? De novo, né? Craque Neto é o personagem. Se você acha que ele é craque ou não, problema teu, né? Aí qualquer um acha o que é, né? Mas ele é o teu personagem, Craque Neto. Aí ele que sempre critica o Flamengo, pega no pé do Flamengo, agora elogiou o Flamengo, né? Diz que o Flamengo na Champions League brigaria para ser campeão. Olha só. Essas foram as palavras do Craque Neto no programa Os Donos da Bola dessa segunda-feira, né? Ele tem que fazer alguma coisa, né? Depois de levar um couro daquele lá, time dele, todo mundo ia zoar ele, aí o cara, ele não é bobo, né? Ele quer sair por cima, né? Não, mas o Flamengo é um time de Champions League. O Flamengo na Champions League podia ser até campeão, né? Então é isso, que é o Craque Neto, o craque, né? Não claque. Craque Neto, e falou assim, ó, o Flamengo é campeão brasileiro. Não tem nenhum time de futebol sul-americano. E no mundo hoje, o Flamengo briga com Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Se fizer certinho, briga com todo mundo. Se for botar o Flamengo na Champions League e na Premier League, briga pra ser campeão. Craque Neto, né? Bicho não é bobo não, né, velho? Os caras vão tirar sarro nele, ele já solta essa e o cara acaba não zoando muito, né? Essa que é a verdade, né? O bicho é esperto. Mas não deixa de ser verdade também que ele falou, né? Eu não acredito que muitos times aqui do Brasil que a gente acha que não joga nada, eu acho que se meter lá, eu queria ver na Champions, queria ver jogando lá pra ver o que acontecia, velho. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Internacional. Corinthians não. Corinthians não tem como. Sacanagem. Vamos que vamos. O que você acha? Você acha que o Flamengo brigaria na Champions também? Ou é só papo furado do Neto pra galera não ficar zoando muito ele? Coloque no comentário aí, tá? E aí, o cara falando, né? Por que o Dorival Júnior não comandou o Corinthians contra o Flamengo? É óbvio, né? Tá no lance aqui essa pergunta, né? Aí os caras dão um monte de desculpa, não, porque veja bem, né? Tá chegando, não tinha algumas pendências ainda que não estavam assinadas do contrato com o Dorival. O cara tava lá no Maracanã, junto com o Fabinho Soldado lá, junto com o presidente do Corinthians, assistindo o jogo, né? Cara feio pra caramba. Teve uma hora que ele pegou e botou, meu Deus, que cagada que eu fiz. Deve ter pensado isso naquela hora. Tem até meme disso, ele botando a mão na cabeça assim, velho. E assim, mas cara, era óbvio por que não colocaram o Dorival, porque sabia que o Corinthians ia levar um ferro.
sabia que o Corinthians ia levar um couro do Flamengo. Estava na cara que ia acontecer isso. E aí põe o Dorival lá numa fogueira dessa agora, começando no time recém-contratado, no primeiro jogo. Já põe o cara contra o Flamengo, sem treinar o time direito, aí chega e joga toda a responsabilidade no técnico. É que todo mundo já começa estressado, já todo mundo perguntando: por que aconteceu, Dorival? Por que, Dorival? Mano, é simples a resposta. É isso, cara, né? É óbvio. Não ia botar o cara pra se queimar, porque sabia que ia levar um ferro. Sabia que ia apanhar do Flamengo, e feio como apanhou. Podia apanhar mais ainda. Mais gol. O Flamengo tirou o pé no segundo tempo. Fez 3, segundo tempo ficou esperando o Corinthians, né, naquele banho-maria, mas o Corinthians sem capacidade nenhuma para atacar o Flamengo. Não aconteceu, senão o Flamengo poderia de repente ampliar para, sei lá, 6, 7, 8. Não tava fácil assim não. Aliás, não tava difícil não. Seria fácil, sim, com certeza. Vamos que vamos, né? Então o Dorival não vai estrear por causa disso, né? Ah, se vai estrear contra o Flamengo, já começar o comando dele no primeiro jogo, levar uma paulada, não ia pegar bem. Por isso mesmo, né, cara? Bom, Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. E aí tem uma notícia aqui na CNN dizendo que o Felipe Luiz resolveu mudar de goleiro para a Copa do Brasil. Lembra quando foi o Tite, né, que colocava o Matheus Cunha? E aí quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, ele tirou o Matheus Cunha e botou o Rossi também na Copa do Brasil e acabou sendo campeão, né? O fato é que agora ele está colocando o Matheus Cunha para jogar a Copa do Brasil, tá? Essa aqui assim, ó, palavras do Felipe Luiz. Matheus Cunha foi titular do Flamengo, ele é um cara muito confiável, confio nele e ele vai jogar na quinta-feira. Não tenho dúvida que se precisar, sei que posso contar com ele de olhos fechados. Hoje Rossi é o titular, desempenhando um grande trabalho. O principal trabalho é debaixo das traves, com as mãos, e ele está fazendo bem e com os pés nos dá muito. Goleiros têm essa briga saudável entre eles. Estou optando pelo Rossi hoje, mas sei que posso contar com o Matheus. Ele falou isso na coletiva aí, depois da vitória contra o Corinthians, tá? E aí, o site lembra aqui, né? A reportagem lembra que teve essa mudança na época do Tite, que o Tite separou o time, botava o Matheus Cunha em todos os jogos da Copa do Brasil e o Rossi no Brasileiro e Libertadores, né? E aí tem esse burburinho de que o Flamengo vai sim colocar um time bem alternativo para jogar contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. Vamos aguardar o desenrolar aí, tem amanhã ainda, o jogo, se eu não me engano, é na quinta-feira. Até lá, muita coisa pode acontecer e vai estar mais claro como é que vai ser essa escalação do Flamengo aí. Beleza? O que você acha? No mais, tudo tranquilo? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.